Comissão de Orçamento aprova mais de 98% das emendas dos deputados à proposta da Lei Orçamentária de 2026. O programa RJPET pode ser retomado ainda este ano. Estudo da Firjan aponta novas fronteiras de desenvolvimento capazes de transformar a indústria fluminense nos próximos anos. E plenária aprova projeto que valoriza servidores do Judiciário e melhora a eficiência administrativa. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento aprovou nesta terça-feira o relatório final da proposta da Lei Orçamentária Anual de 2026. Mais de 98% das 2.644 emendas foram incorporadas ao texto original do governo. Além disso, os parlamentares também incluíram 72 emendas ao projeto de revisão do Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027. A previsão do governo do estado para o próximo ano é de um déficit de aproximadamente 19 bilhões de reais. A mensagem do Poder Executivo estima que a receita do próximo ano deve ser de 107 bilhões de reais e a despesa de 126 bilhões. Aprovado na comissão, o relatório final será votado pelo Parlamento na sessão plenária da próxima quinta-feira. Esta semana, os deputados estão discutindo a adesão do Rio ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Atualmente, a dívida pública estadual é de 225 bilhões, sendo 193 bilhões débitos com a União. A adesão ao programa deve ser realizado até o dia 31 de dezembro. Segundo o deputado Luiz Paulo, o déficit assusta, podendo haver, inclusive, problemas com a folha de pagamento dos servidores. O Estado vai aderir ao regime de recuperação, vai aderir ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União. E com isso, esse déficit pode ser reduzido de uns 7 bilhões de reais. Então cairá para 12 bilhões. É um pouco menor, mas ainda é um déficit estrondoso. Mas veja só, se você pega de um orçamento, você vai mudar as despesas em 7 bilhões, você precisa fazer um novo orçamento. Então, quando tiver adesão plena em 2026 do Poder Executivo ao PROPAG, né, será necessário, 30 dias após, que o Executivo mande uma nova mensagem fazendo essas adaptações em relação à redução do déficit. Para o presidente da comissão, o deputado André Corrêa, mesmo com a revisão da dívida, o cenário é desafiador. Além do alto valor nas despesas, orçadas em 126 bilhões, a expectativa é de redução na arrecadação com royalties de petróleo e gás no estado. Tudo dando certo com o PROPAG, o nosso problema diminui, mas não deixa de ser desafiador ainda, né? Nós estamos estimando aí se o PROPAG em pleno vapor, né, nós vamos ter um déficit aí ainda de 12 bilhões, o que não é nada simples, né? Então a situação do Estado, ela merece, sobretudo do ponto de vista da gestão fiscal do dia a dia, ela merece muita atenção permanente, porque infelizmente a gente ainda está produzindo para o ano que vem um déficit primário. O que é isso? Mesmo sem contar a dívida, as nossas despesas estão acima das nossas receitas. O programa RJPET pode ser retomado ainda este ano no estado após cobrança da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj. A informação foi dada pelo subsecretário estadual de Ações Estratégicas em Proteção e Bem-Estar Animal durante a audiência pública nesta terça-feira. O retorno das atividades do programa RJPET tem sido uma constante cobrança da comissão da Alerj, que se reuniu novamente com o subsecretário para saber sobre o cronograma e as condições para a retomada do projeto.
O RJ Pet foi criado para oferecer castração gratuita de cães e gatos e teve suas ações interrompidas este ano, deixando mais de 100 mil animais sem castração, de acordo com o presidente da comissão, deputado Marcelo Dino. Nossa visão é uma questão de saúde pública. Então a gente precisa do quanto antes fazer com que essas empresas possam, com que esse trabalho possa voltar, para que as pessoas possam só ter uma ideia. Nos anos anteriores, mais de 100 mil, 120, 130, acho que chegou a 150 mil animais foram castrados. Esse ano, apenas 14 mil. Ou seja, o ano acabou e mais de 100 e poucos mil animais não foram castrados. O subsecretário informou aos parlamentares que já deu parecer favorável pela retomada do projeto e que agora aguarda retorno da Controladoria Geral do Estado para dar início aos trabalhos. Juan Pablo destacou que a expectativa é que o RJ Pet recomece ainda este ano e que a união dos poderes tem sido fundamental nesse processo. É interesse de todos nós que a gente retome esse programa, como colocado pelos parlamentares. A gente aí tem uma dificuldade, um retrocesso com essas não castrações, mas a gente está empenhado e dedicado para retomar o quanto antes. E da minha parte, enquanto gestor, já foi dado um parecer, a gente já conseguiu fazer a identificação do caminho que a gente consegue trilhar. Hoje isso foi encaminhado para a CGE, agora a gente aguarda esse parecer jurídico-técnico para a gente conseguir avançar dentro dessa pauta tão importante. E a expectativa é que a gente consiga ainda agora, em dezembro, retomar o programa. De acordo com o deputado Marcelo Dino, a comissão agora deve se reunir o quanto antes com a Controladoria Geral do Estado para tentar agilizar a retomada do programa no Estado. Nós vamos estar centrados nisso aí, a CGE, para que a gente possa botar para rodar o quanto antes. Porque se for esperar licitar, vai demorar muito. Mas quero deixar aqui bem claro uma coisa. Estarei de olho, estarei fiscalizando a empresa que vai instalar. Pode ter certeza que o nosso intuito maior é que esse projeto volte a funcionar, mas de forma transparente, não acontecendo o que aconteceu no passado. Acompanhe agora no Giro de Notícias. Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro indica que o Rio pode ganhar mais 676 mil empregos com estímulo a 9 fronteiras de desenvolvimento. Entre os pontos indicados no levantamento Rio de Futuro, Vocações e Potencialidades Econômicas do Rio de Janeiro estão transição energética, baixo carbono e economia circular, turismo, cultura e economia criativa, além de complexo portuário logístico e corredores produtivos e economia do mar. Pelo cenário base apresentado na pesquisa, o PIB da indústria do Estado cresceria 279 bilhões de reais em 10 anos. Criado voluntariamente por moradores em 2008, o Museu de Favela Pavão Pavãozinho ganhou sede própria no edifício multiuso do Estado, na Zona Sul. Se trata de um espaço cultural comunitário que visa valorizar moradores, histórias e paisagens, transformando a favela em um acervo vivo e dinâmico. O museu conta com um acervo permanente, exposição digital e obras de artistas locais. A queima de fogos do Réveillon 2026 em Arraial do Cabo ocorrerá em 4 pontos da cidade: no Morro do Vigia, na Praia Grande, no condomínio Aroeira, em Monte Alto, no Clube da Aeronáutica, em Figueira, e no Caiçara. A média é de 6 mil artefatos de diferentes tipos nos 4 locais. Na Praia Grande, a queima de fogos será de 13 minutos. Nos outros pontos, o show pirotécnico deve durar de 6 a 10 minutos. Na programação, shows nos dias 30 e 31 de dezembro a partir das 10 da noite, com Paula Fernandes, Suel e Swing Simpatia, entre outros. Cerca de 400 alunos das turmas do programa Trabalho Protegido na Adolescência, da Fundação para a Infância e Adolescência, FIA, das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, se formaram nesta segunda-feira. Eles receberam reconhecimento após um ciclo de aprendizado. Presente à cerimônia, o deputado Pedro Brazão enfatizou a importância da educação. 320 horas, de trabalho, de estudo, se empenhando, se dedicando. Isso é uma grande alegria para a família de vocês e é o começo de tudo, é o começo da vida que hoje, só através da educação que nós conseguimos chegar a algum lugar, que ninguém tira a educação. Um bem material qualquer um toma da gente. O plenário aprovou hoje o projeto que altera a lei sobre o quadro único de pessoal do Poder Judiciário. A mensagem enviada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quer modernizar e aperfeiçoar a legislação funcional, garantindo segurança jurídica
e valorização profissional, além de eficiência administrativa. A proposta reconhece o mérito, a dedicação e o tempo de serviço dos servidores, estimulando a qualificação e o desempenho de funções estratégicas. Uma das medidas propostas reduz para 1 ano o tempo de intervalo para a progressão na carreira. A regra já entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. O texto também estabelece que os servidores efetivos do Poder Judiciário passem a ter licença-prêmio de 90 dias. A mensagem garante também proteção legal e estabilidade de até 24 meses aos servidores com doenças graves. A matéria cria ainda o adicional de qualificação por experiência profissional para os serventuários que exercerem por 14 anos atividade institucional relevante. O texto aprovado segue para a sanção do governador. O projeto é muito importante para os servidores do Tribunal de Justiça, porque ele muda o tempo da progressão na carreira, encurta, e ali havia uma distorção, porque outras carreiras semelhantes do serviço público, no Ministério Público, no TCE, enfim, outros locais, justamente o tempo era exatamente como se fixou agora. E o do Tribunal de Justiça era um pouco mais longo. Isso acabava gerando até uma perda de servidores, né? Porque a carreira em outras instituições ficava mais atrativa. Então ela é muito importante até para reter o talento lá no Tribunal de Justiça, né? Os parlamentares analisaram a mensagem do governo que autoriza o Rio de Janeiro a aderir ao Propag, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. O Propag foi criado pelo governo federal para que os estados possam renegociar suas dívidas com a União. Atualmente, o Rio deve mais de 190 bilhões de reais à União e paga juros de IPCA mais 4%. Caso o Estado consiga adiantar o pagamento de 20% da dívida, os juros são reduzidos para IPCA mais 2%, sendo 1% revertido para o Fundo de Equalização Federativo e 1% para investimentos, o que, na prática, significa que a dívida pode ser corrigida apenas pelo IPCA. O projeto estabelece ainda que, em até 12 meses após a assinatura do contrato de adesão ao Propag, o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado devem limitar o crescimento de suas despesas primárias à variação do IPCA, acrescida de percentuais que variam conforme o desempenho da receita primária estadual. Gastos obrigatórios com saúde e educação ficam excluídos desse limite. O Estado também fica autorizado a utilizar bens imóveis ou créditos de royalties e participações especiais do petróleo e gás natural para amortização dos valores devidos. A proposta autoriza o governo a solicitar o encerramento do regime de recuperação fiscal, vigente desde 2017, conforme previsto em lei complementar federal. O texto recebeu 34 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Propag propicia você perseguir o juro zero, o que é um ganho. E tem regras de controle de despesas mais gerais, não especificamente só em relação ao funcionalismo. E a nossa esperança com o Propag é, nos próximos 5 anos, você pagar menos de serviço da dívida, pagar só o IPCA, né, sem juro, e, além do mais, a dívida está parcelada em 5 anos, 20% ao ano nos 5 primeiros anos. Isso dá um pouquinho de respiro. Já a deputada Élica Takimoto apresentou o projeto para autorizar o governo do estado a utilizar a capacitação em língua brasileira de sinais, Libras, como critério de desempate para concursos públicos e processos seletivos. A regra deve ser utilizada apenas em provas para cargos que prestem atendimento direto ao público. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Como é que a gente faz para que as pessoas aprendam Libras? Que isso, de fato, é inclusão. A rampa de acesso, né, para as pessoas surdas, quem faz somos nós. Né? Então, a inclusão se dá por nós, quando a gente aprende Libras. Então, uma forma de incentivar, pelo menos a sociedade fluminense, que está no meu âmbito aqui para legislar, foi criar
colocar libras como critério de desempate, caso haja um empate, como critério de desempate em concurso público que tenha atendimento ao público. E aí, se der empate, quem sabe libras, né, fica na frente. Eu acho justo, é uma forma de estimular que mais pessoas aprendam e torne o mundo mais inclusivo e melhor para todas as pessoas. Em sessão extraordinária, foi analisado o projeto dos deputados Luiz Paulo, Rodrigo Amorim e Vinícius Cozzolino, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é captar e aplicar recursos financeiros em projetos que reduzam os efeitos das mudanças climáticas. Entre as atividades, podem ser realizadas ações de monitoramento de áreas de risco, com instalação de sistema de alerta e aparelhos de vigilância geotécnica e meteorológica. O fundo vai receber recursos do Orçamento do Estado, compensações financeiras, doações e repasses da União, entre outros. O projeto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. O Corpo de Bombeiros ele é muito bem estruturado, mas a parte da defesa civil em si, dos municípios do estado do Rio de Janeiro, ela é um pouco precarizada. Então, esse estado que tem um território muitas vezes afetado por desastres naturais, por eventos climáticos, ele vai poder transferir aos seus municípios recursos fundo a fundo para que a defesa civil seja ainda melhor equipada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.